Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. Estamos aqui representando a nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Setorial, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo. Nós somos do Ministério do Ipiranga, ministério esse presidido pelo pastor Alcides Fávaro. E nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 do nosso segundo trimestre de 2020. Essa lição é a lição da Revista dos Adultos, publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Igreja Eleita. Nós temos esse tema como tema geral. As lições elas foram escritas e comentadas pelo pastor Douglas Batista. Bem, então vamos entrar na nossa lição. Bem, o título da lição de hoje, tem por título a eleição e predestinação. Bem, antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, caso seja possível, tenha em suas mãos a sua revista impressa ou ela em PDF, tenha em suas mãos a Bíblia, faça as anotações em qualquer lugar que você possa guardar depois e também, posteriormente, fazer uma revisão nessas anotações. Tudo bem? Ao final dessa aula, deixe o seu comentário e faça as suas perguntas. Caso não seja possível você acompanhar a leitura da revista, não se preocupe, porque eu vou fazer a leitura na minha revista e também farei a leitura das referências bíblicas. Essa aula terá duração em média de 40 a 50 minutos. Se possível, nos acompanhe até o final e assim nós ficaremos agradecidos. Ok? Vamos entrar na nossa lição. A nossa lição ela tem por título Eleição e Predestinação e eu vou fazer as leituras na minha revista inicialmente. Título da lição: Eleição e Predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O texto áureo ele se encontra em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Eu vou entrar agora vou fazer a nossa leitura bíblica em classe. Essa leitura, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. A nossa leitura bíblica, ela é a seguinte leitura: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória,
nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Essa então a nossa leitura base para a lição que nós vamos comentar hoje. Vamos lá, a introdução da lição diz o seguinte. Antes de eu entrar, diz o seguinte: a eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si esclarecem o plano divino para salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Irmãos, a gente sabe que esses dois vocábulos, essas duas palavras, elas têm gerado inquietações, elas têm gerado confusões e às vezes até interpretações errôneas quanto à nossa salvação ou quanto à doutrina da salvação. Quando se fala em eleição e predestinação, às vezes alguns defendem que uma vez que conheceram o Evangelho, uma vez que aceitaram a Jesus, eles já se consideram eleitos, eles já se consideram como se já tivessem salvos. E também, bem da mesma forma, interpretam o termo predestinação. Às vezes acreditam e até dizem, às vezes foram ensinados por alguns líderes que eu não sei com qual intenção, eles acabam dizendo para os seus membros, dizendo para as pessoas que uma vez que você aceitou Jesus, você já está predestinado à salvação. Mas a minha pergunta é, o que é realmente a eleição bíblica? A pergunta é, o que é realmente a predestinação segundo a palavra de Deus? Será que realmente, uma vez eleito, ou uma vez que aceitou a Jesus, ou uma vez que a pessoa se considera predestinada à salvação, isso realmente quer dizer que a salvação dela está garantida? Será que eleição e predestinação são garantias de salvação? Vamos ver no decorrer da nossa lição de hoje. O nosso primeiro tópico diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. A palavra de Deus, ela diz em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós temos a seguinte referência bíblica: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O nosso primeiro item diz o seguinte: a eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, 3 e 4, onde nós acabamos de fazer a leitura, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro é, em que fomos escolhidos? A resposta é, fomos escolhidos em Jesus. Por isso, a escolha, essa eleição, ela é cristocêntrica. A segunda indagação é, em que tempo se deu essa escolha? Segundo a Bíblia e a resposta que nós temos, o tempo é dito como antes da fundação do mundo, segundo o versículo 3 do primeiro capítulo de Efésios. Qual a finalidade? Qual é o motivo? Qual o objetivo? Qual a finalidade de Deus em nos eleger em Jesus Cristo? Qual essa finalidade em nos escolher? Nós temos a resposta. A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então veja bem, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé.
Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E nós lemos na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo, nós lemos na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo, ou melhor, na primeira carta de Pedro, corrigindo, nós lemos na Bíblia Sagrada, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, Ok, então o que nós nos deparamos até aqui? Nesse primeiro item, nós vimos que a eleição bíblica, ela é uma escolha divina, é uma eleição divina, segundo o nosso primeiro item. Então, nós vimos que eleição transmite a ideia de escolha. E com qual objetivo a humanidade, o povo, foi escolhido? Com qual objetivo ele foi escolhido? Com qual finalidade? O objetivo pela qual Deus fez escolhas, Deus fez uma eleição antes da fundação do mundo, a resposta está aqui. Ele fez a escolha para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Vamos ver as condições dessa eleição no nosso próximo item. Vamos então estudar aqui sobre as condições da eleição. Bem, será que existe uma parte de pessoas, uma parte das pessoas do mundo, uma parte das pessoas da humanidade, do globo terrestre, uma parte que foi escolhida, uma parte que foi eleita para poder ser salvo? Será que existe essa parte? Vamos ver o que diz aqui pra gente o nosso primeiro tópico da nossa lição. Ou melhor, o segundo tópico da lição, que fala sobre as condições da eleição. Aqui diz o seguinte: a eleição para a salvação é oferecida a todos. A palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que aqui você já conseguiu entender a questão da eleição. Bem, e tornar-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Então, nesse item 2, nós entendemos o seguinte pela palavra de Deus. Primeiro, a eleição, a escolha que Deus fez para a salvação, ela não está limitada a um grupo de pessoas. Na verdade, a eleição bíblica, nós estamos vendo que ela foi oferecida a todos. Então, toda a humanidade, todas as pessoas, ela tem direito à salvação. Ela tem direito à salvação. E ter direito à salvação não significa garantia de salvação. A palavra de Deus diz que Deus amou a todos de tal maneira. Então, ele, por amar a todos, deu o direito também a todos de serem eleitos em Jesus Cristo. Então, ele escolheu a todos. Então, nós já temos uma resposta que a condição da eleição é oferecida a todas as pessoas, não apenas uma ou outra, um determinado segmento religioso ou uma determinada classe de pessoas que teve ou que teve direito a essa eleição. Então, essa conversa de dizer que eu sou eleito, a minha salvação está garantida, não é algo exclusivo. Na verdade, é algo pertencente a todos. Qual é a outra condição? A condição é o prévio arrependimento. Ou seja, todos têm direito de estar em Cristo. Mas para poder estar em Cristo, é necessário que a pessoa se arrependa. Em aulas anteriores, eu já expliquei que o arrependimento bíblico não é a tristeza. O arrependimento bíblico não é um remorso. O arrependimento bíblico é o que a palavra de Deus chama de conversão. O arrependimento bíblico, só para repetir,
Então ela é uma conversão. Ou seja, a pessoa, ela está vivendo, ela está seguindo um caminho errado, ela está numa direção errada, ela pega e faz uma conversão, ela se arrepende, ela muda de direção. Ela outrora estava indo para caminhos que poderia levá-la à morte, às vezes física, às vezes levar essa pessoa até definitivamente para uma morte espiritual, mas essa pessoa, ela se arrependeu, ela se converteu. Então, a eleição, ela é oferecida a todos e realmente garante, que pode garantir, tem o privilégio, tem a oportunidade, deixe-me dizer assim, privilégio não, tem a oportunidade de garantir a salvação quem previamente se arrependeu, quem verdadeiramente se converteu a Jesus Cristo. Vamos entrar então no nosso item 3 desse primeiro tópico, que fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O terceiro item diz o seguinte: vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível. A nossa leitura da revista diz assim: Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, significa separados do pecado. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão de ética e moral da vida para agradar a Deus. Então, o que nós entendemos aqui nesse terceiro item que fala sobre vida santa e irrepreensível? Primeiro, biblicamente, o que é uma vida santa? A vida santa é que tem uma vida separada do pecado, ok? Então, qual que é a finalidade específica da eleição? A finalidade específica da eleição é para que a pessoa tenha uma vida santa. E uma vida santa é a pessoa viver separada do pecado. Então, quem tem uma vida santa são aqueles que estão separados do pecado. Então, veja bem, e por que a pessoa se afasta do pecado? Ela se afasta porque o objetivo dela é ser uma pessoa santificada, é uma pessoa que vive em santidade. Então, ela quer ter uma vida em santificação. Com qual objetivo? Objetivo esse que é viver em santificação para poder agradar a Deus. E nós já vimos também em lições anteriores que Jesus Cristo disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa foi a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E fazer a vontade do nosso Pai que está no céu é justamente agradar a Deus. Nós vamos entrar agora no nosso próximo item para a gente poder encerrar esse nosso primeiro tópico. Então nós vamos ver aqui, a vida, ou melhor, a nova vida dos eleitos. Como é a vida da pessoa que foi eleita em Jesus Cristo? Vamos ver aqui, então, na nossa revista, o nosso quarto tópico da revista. O quarto tópico diz o seguinte: a nova vida dos eleitos. Nós vamos ver a leitura da seguinte forma. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Apesar de que somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida,
Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Bem, então o que nós vimos nesse novo tópico? Primeiro, como deve ser a nova vida dos eleitos. Para você que considera uma pessoa que vai ser salva, para você que considera uma pessoa que vai ser independente do que acontecer, independente do que você fazer, você pode acreditar que você vai ser salva, mas existe condições. Primeiro, tem que ter uma nova vida. E essa nova vida é uma vida que ela vai contra a velha conduta. Como que você se conduzia, como você se comportava, como você vivia antes de encontrar a Jesus Cristo, antes de aceitar a Jesus Cristo. Normalmente, a velha conduta das pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem a vontade de Deus, ela pode ser que ela viva numa vida de mentira, como nós vimos. A velha conduta, a pessoa poderia até viver uma vida que praticava furtos. A velha conduta, a pessoa usava de palavras torpes. Na velha conduta, a pessoa tinha como comportamento, como reações à ira e como reações à cólera. E vamos um pouco mais. Na velha conduta, que é diferente da nova vida em Jesus Cristo, a pessoa poderia até viver uma vida de fornicação. Estava numa vida de pecado contra Deus e diante de Deus. Uma vida de impurezas, uma vida de avareza, uma vida de embriaguez. Então, vejamos o seguinte, não tem como, deixe-me falar aqui, não existe meio da pessoa ser salva, sendo que ela continua na velha conduta. Porque a nova vida de quem se considera, de quem diz eleito para a salvação, ela tem que ser totalmente diferente dessa vida de quem pratica todas essas formas de pecado contra o nosso Deus. Se a pessoa continua mentindo, se a pessoa continua furtando, se a pessoa usa de palavras torpes, se a pessoa usa de palavras de baixo escalão, ou melhor, de baixo calão, essa pessoa ela não pode se dizer que ela é uma pessoa eleita à salvação, porque são práticas, são comportamentos que vão contra os princípios de um Deus que é santo. Ok? Então nós paramos aqui no nosso primeiro tópico desta lição e nós vamos então para o segundo. Agora nós vamos falar sobre predestinação. É um outro tema ou uma outra palavra que muitos se apegam e às vezes diz, irmão, eu vou ser salvo. A Bíblia diz que eu estou predestinado à salvação. A Bíblia diz que tem um grupo de pessoas que estão predestinadas à salvação. E às vezes até alegam, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso até viver uma vida de pecado, e muitos vivem dizendo que se Deus me escolheu, se Deus me predestinou para ser salvo, independente da vida que eu leve aqui no mundo, eu vou ser salvo. Eu vou te dizer, sinceramente, isso é uma mentira. Isso é um engano, porque o nosso Deus, ele não é injusto. Ele não vai permitir que entre no reino tanto as pessoas que viveram uma vida santa, que viveram uma vida irrepreensível aqui no mundo diante dele, ele não vai permitir que uma pessoa que vivia uma vida de mentira, de pecado, de palavrões, de ira, de impurezas, de embriaguez, não vai permitir que as pessoas que desobedecendo as orientações da palavra de Deus, entre no reino, sob a alegação de que, se ela é predestinada, ela vai entrar de qualquer jeito no céu. Isso é um engano. E o conselho que eu te dou, não se deixe enganar. Consulte melhor a palavra de Deus, estude melhor a palavra de Deus e veja se realmente isso são práticas que Deus
tolera, para ir ao ponto de, no final de tudo, Deus permitir que a pessoa entre no céu sem que antes haja um arrependimento. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2. A Bíblia diz o seguinte: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Veja bem, se nós continuarmos a viver, qualquer pessoa que continuar a viver a velha conduta, que a Bíblia chama de velho homem, ela está vivendo em concupiscência, e a palavra de Deus ainda garante que ela está vivendo uma vida de engano. Vamos ver qual que é o ideal dessa nova vida dos eleitos. Vamos ver no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 25 ao versículo 32. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer o seguinte: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns do outro. O versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa justiça. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 28, a palavra de Deus orienta: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. O versículo 29 diz: não saia da vossa boca palavra nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31, toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. O último versículo vai dizer: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vejamos, a palavra de Deus, ela está nos orientando a deixar todo esse tipo de prática. Então a nova vida dos eleitos não pode, na nova vida de eleitos, não pode existir uma conduta que apresente esse tipo de prática. Então a conversa de que eu posso viver do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, porque eu me considero eleito e que a qualquer momento Deus vai me levar, independente da forma que eu viver aqui, eu repito, isso é um engano. Vamos então falar sobre, agora nós vamos estudar o tópico que diz sobre a predestinação. Predestinados para filhos de adoção. Vamos ver o que isso é para predestinação, para os filhos de adoção. Para filhos de adoção. Para filhos de adoção. Eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus. Deixe-me ver aqui, ainda no livro de Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos ver o que nós extraímos aqui da nossa leitura. Na nossa leitura nós vamos ver o seguinte, que a eleição é a escolha feita por Deus. A eleição é a escolha feita por Deus. Em Cristo, deu um povo para si mesmo. Ok, então todos foram escolhidos por Deus em Cristo para ser de Cristo, para serem de Deus. Todos foram escolhidos. Agora,
a questão de aceitar essa escolha, de aceitar esse chamamento, esse chamado, é uma outra questão. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Então veja, a predestinação é o que acontecerá com quem foi escolhido. Na continuidade da nossa leitura, a gente vê, por conseguinte, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Veja, vamos ver aqui. Então, primeiro, o que é a predestinação? O que é a predestinação? Predestinação, na verdade, o significado da palavra é predeterminar, né? A predestinação é você determinar antecipadamente, isso é uma predestinação. Veja bem, mas a gente está vendo aqui predestinação é o destino dos eleitos que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ou seja, toda a determinação, como seria a continuidade, o que aconteceria com os eleitos, com todas as pessoas que têm o direito a aceitar Jesus, como todas têm de receberem, como isso aconteceria, já foi determinado na eternidade. Como foi determinado na eternidade passada, então é por isso que existe esse termo na Bíblia de predestinação. Ou seja, tudo já foi destinado ou predestinado antecipadamente. Então, predestinação diz que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação, o que acontecerá com os escolhidos? Ou seja, os escolhidos, o que nós vamos ver em relação aos escolhidos? Primeiro que Deus já sabe, ou Deus já sabia de antemão tudo que iria acontecer na sequência. Segunda coisa, os escolhidos, quem vai atender o chamado? Então Deus também já sabia de antemão quem atenderia o chamado das escolhas, ou o chamado dessa eleição. E terceiro, quem realmente pode dizer que tem a sua salvação garantida, ou que terá a sua salvação garantida, segundo a palavra de Deus, é quem perseverar, até o fim. Então Deus já sabia quem seriam os escolhidos, então Deus já predeterminou o que seria feito com esses escolhidos, né? Então Deus também já sabia quem ia atender o chamado e ainda quem vai atender o chamado, porque não se encerrou, ou seja, aceitei a Jesus hoje, já passou o tempo, ou aceitei ontem, eu não posso mais aceitar amanhã. As portas ainda estão abertas. Nós estamos vivendo num período que, segundo os estudos, e biblicamente é chamado de o período da graça. Então, enquanto Jesus não vem tirar a igreja da terra e levar aos céus, nós ainda temos a oportunidade. Você, se ainda não se decidiu por seguir a Jesus Cristo, você ainda tem essa oportunidade. Só que ninguém sabe quando essas portas se fecham. Ninguém sabe quando esta porta se fecha. Ninguém sabe até quando, quem ainda não se decidiu por seguir a Jesus, ninguém sabe quando até quando essa pessoa terá a oportunidade. Mas o segredo é atender o chamado. Você tem a oportunidade de atender o chamado, e quem tem a salvação garantida é aquele que perseverar até o fim. A palavra de Deus, no livro de Romanos, vamos ver aqui qual que é o capítulo e qual que é o versículo. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme
à imagem de seu filho. Então nós vimos aqui, irmãos, as bênçãos, uma bênção significativa, né? Quem perseverar até o fim vai ser conforme a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos partir agora para o nosso próximo item, que é o item que fala sobre filhos por adoção. Filhos por adoção. A nossa leitura diz: Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Isso em Romanos capítulo 8, versículo 15. Ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E nós veremos biblicamente o que significa a adoção. Biblicamente, nos tempos que Paulo estava escrevendo, a adoção tinha um significado totalmente diferente do significado que é hoje. Então, vejamos bem, a interpretação bíblica vai nos mostrar que a adoção, biblicamente falando, é diferente do que nós entendemos de adoção nos nossos dias. Então vejamos hoje o que nós já entendemos até aqui. Entendemos que, primeiro, eleição e predestinação não significa que já tem um grupo de pessoas eleitas e predeterminadas ou predestinadas à salvação. E nós veremos também que a adoção, biblicamente, é um conceito diferente do que nós entendemos nos dias de hoje. Nós vamos ver a adoção no entendimento conforme Paulo escreveu no tempo em que ele escreveu o livro dele, a carta dele aos irmãos que estava na cidade de Éfeso ou aos irmãos efésios. Continuando a nossa leitura, o que nós vimos aqui? Que Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. E já lemos em Romanos capítulo 8, versículo 15. O que era a adoção? Eu vou ler aqui na revista e vou ler um comentário bíblico para isso ficar bem entendido o que é a adoção biblicamente falando. Na nossa revista diz: essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Esse beneplácito da sua vontade quer dizer o seguinte, que Deus, ele fez a adoção, adotou os eleitos segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, era de acordo à sua vontade, adotar os eleitos que receberam a Jesus Cristo. A continuidade da leitura diz: se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo Jesus e somos seus filhos. A palavra de Deus, ela diz para a gente, então, que após aceitarmos, se antes nós estávamos afastados de Deus, agora em Cristo nós somos os seus filhos. Bem, essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove o Pai fazê-la assim. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos? E eu vou ler aqui no comentário bíblico, que é o comentário bíblico do Novo Testamento, é o comentário Wiersbe. Então, aqui tem uma explicação definindo o que era uma adoção no Antigo Testamento, o que era uma adoção na sociedade romana, quando Paulo, inclusive, escreveu a carta aos Efésios. O comentário diz assim: no Novo Testamento, adoção refere-se ao ato oficial em que o pai concede emancipação total a um filho legalmente menor de idade.
Ou seja, na nossa cultura, o que é adoção? Na nossa cultura é você adotar uma criança, é você adotar alguém como um filho. Na cultura do Novo Testamento, no mundo greco-romano, a adoção era um ato oficial em que o pai concedia uma emancipação, ou concedia a emancipação a um filho menor de idade. E isso era um procedimento totalmente legal. A continuidade diz, é dar a um membro da família todos os privilégios e bênção da maioridade, e não a adoção de alguém fora da família. Era algo diferente do nosso contexto. Isso quer dizer que mesmo o mais jovem cristão tem tudo o que Cristo tem e é rico em graça. Ou seja, a adoção diante de Deus, qualquer pessoa que aceitou a Jesus Cristo, ela agora está livre. Ela tem os mesmos direitos que nós que estamos há anos ou há décadas. Então, biblicamente, essa é a adoção. É a gente, como a palavra de Deus diz, é deixar um espírito de escravidão e agora viver no espírito de adoção. Mesmo que eu tenha aceitado a Jesus Cristo ontem, eu sou inserido no corpo de Cristo como igreja, na igreja como corpo de Cristo, e eu tenho os mesmos direitos, até mesmo no aspecto da salvação, ou principalmente no aspecto da salvação, eu tenho todos os direitos de quem está há anos, há décadas, ou nasceu no berço evangélico. A pessoa recém-convertida, que converteu hoje, que converteu ontem, ela recebe esse direito de adoção, o direito da adoção, nesse pensamento que acontecia lá no começo do Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos então partir para o nosso terceiro item, que vai falar sobre os privilégios da adoção. Bem, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. A história da desobediência de Adão, a história da desobediência de Eva, que aconteceu lá no Éden, e que Deus, a partir daquele momento, deixou-os que vivessem segundo os seus próprios caminhos, segundo os seus próprios governos. O que acontece? Permitiu que o homem fosse se afastando cada vez mais de Deus. E ele se afastou de Deus justamente porque desobedeceu. Porque tinha uma ordem de Deus e o homem preferiu, no começo, dar ouvido à voz do diabo ali manifestado na serpente no jardim do Éden. Então, a comunhão, a união, a amizade que existia entre Deus e o homem foi-se rompida lá no Éden. E, tristemente, esse distanciamento, ele foi se estendendo de geração em geração, até que veio Jesus Cristo para poder verdadeiramente restabelecer essa comunhão com Deus. Não apenas para um grupo específico, mas toda a humanidade passou a ter esse direito e esse privilégio. Então nós vamos ver aqui o privilégio da adoção. Bem, eu quero resumir, eu quero ir direto. O privilégio da adoção, nós podemos interpretar o seguinte: como novo nome, nós adquirimos bens. No privilégio da adoção, nós temos a nossa redenção em Cristo, nós temos a remissão, nós temos uma nova imagem, que nós vivemos segundo e viveremos segundo a imagem de Cristo. E o grande privilégio é esse aqui, entre vários e outros, é o direito de intimidade com o Pai. Então, qualquer pessoa que se entregou a Jesus Cristo, como nós já dissemos, passou a ter todos os direitos que qualquer pessoa que já está inserida em Cristo, por intermédio da igreja, por exemplo, ou está na igreja, está inserida em Cristo, recebeu então esses privilégios.
um novo nome, bênçãos, redenção e, muito importante, a comunhão que foi perdida, o distanciamento que o homem tinha de Deus, ele também foi restabelecido, que é o direito de intimidade com o Pai. E esse Pai aqui é o nosso Deus. Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, uma referência pertinente a essa parte aqui que nós estamos falando sobre os privilégios da adoção. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ao que vencer, eu lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. É o novo nome que nós receberemos. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E assim, nós vamos partir para o nosso último tópico. Nós vamos falar sobre a sublimidade. Nós vamos falar sobre o aspecto divino, como nós já definimos em aulas anteriores, o que é sublimidade, no aspecto divino. Nós vamos ver aqui a excelência da predestinação. A excelência da predestinação. Veremos ainda, quando falamos de sublimidade, a perfeição da predestinação. Primeiro, vamos para a nossa leitura. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e pelo seu incalculável amor. Primeiro, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, aquela velha conduta é o que Deus espera que o homem deixe e tenha uma nova vida. Nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então, ninguém está destinado desde antes da eternidade para ir para o inferno e também ninguém está destinado a ir para o céu. Não, é isso que nós vemos aqui, ó. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e que outros vão para o inferno. Predestinação não é isso. Predestinação não é determinismo. Predestinação não é fatalismo. Predestinação é a capacidade de Deus que ele tem de conhecer tudo antecipadamente e já também determinar antecipadamente quais seriam as bênçãos para os eleitos que receberiam a Jesus. Então nós vimos aqui que a pessoa recebe em Jesus, os eleitos recebem pela sublimidade da predestinação, os eleitos recebem bênçãos espirituais. Então a predestinação garante bênçãos espirituais aos eleitos. Essas bênçãos espirituais, elas estão condicionadas ao arrependimento. Ou seja, não dá para a pessoa viver a velha vida, não dá para a pessoa viver a velha conduta, não dá para a pessoa viver o velho homem e esperar que ela receba as bênçãos espirituais que Deus tem reservado. Porque essas bênçãos espirituais, elas estão condicionadas ao arrependimento. As bênçãos espirituais, que nós até relatamos na aula anterior, ou na primeira aula, essas bênçãos estão condicionadas àquelas pessoas que se arrependem, aquelas pessoas que se convertem. A sublimidade da predestinação também diz sobre o fato de Deus nos eleger em amor. E o que é mais importante na caminhada.
Nós que servimos a Deus, nós que professamos, nós que levamos adiante a palavra de Deus, nós não somos coagidos a fazer isso. Nós somos atraídos pelo Senhor Jesus. Nós fazemos isso sem pressão. Nós agimos, atuamos no reino de Deus e servimos ao Senhor Jesus por livre e espontânea vontade. Então, essa é a sublimidade, essa é a excelência, essa é a perfeição da predestinação. Nós não temos peso sobre nós para podermos ao Senhor, servir a Jesus. Nós fazemos isso de forma livre e, como eu disse, de livre e espontânea vontade. Bem, eu vou concluir, nós vamos partir para a parte final da nossa lição, porque o nosso terceiro item, ou melhor, o nosso terceiro tópico, ele vem falando sobre predestinação e salvação, ele vem falando sobre a predestinação e o amor. E para concluir, a nossa leitura diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé e viveriam em santidade. Receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então Deus já tinha definido, Deus já tinha determinado que os eleitos, que os predestinados, aqueles que aceitariam a Jesus, eles receberiam essa sequência de bênçãos para a sua vida. Então, ele já fez, essas bênçãos já tinham sido divinamente estipuladas. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final dessa nossa terceira aula. Então, chegamos ao final da terceira aula, concluímos a nossa lição. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Se você gostou, deixe o seu comentário. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe essa aula. Se você estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho, porque cada vez que nós postarmos novos conteúdos aqui no canal da Escola Dominical, você será avisado, tá? Agora, se você estiver assistindo pelo Facebook, curta a nossa aula, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos e compartilhe com seus irmãos, tudo bem? Eu te espero na próxima aula, onde nós falaremos sobre a iluminação espiritual do crente. Então, a lição de número 4 será ensinada, será detalhada, falando sobre a iluminação do crente. Tudo bem? A iluminação espiritual do crente. Então nós encerramos por aqui. Eu quero te dar o meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família e nós nos veremos então na próxima aula.